Olá, entendedores, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta de reflexão aqui comigo, Sara Marques. No vídeo de hoje, nós iremos refletir e reentender a respeito da ausência de um pai. Às vezes temos muito a ideia de que um pai ausente é apenas aquele que não está presente debaixo do mesmo teto que um filho, mas às vezes um pai ausente é aquele pai que está presente, de certa forma. Então, para a gente refletir, começar a refletir a respeito disso, eu vou falar sobre uma breve parábola que eu vi, na qual um filho, criança, chega no seu pai curioso e pergunta quanto que ele ganha no serviço dele. O pai fica meio sem entender nada e aí ele fica assim, ué, por que meu filho tá perguntando isso? Aí ele fala que ele ganha 500 moedinhas por dia. E aí esse filho pede pro pai 300 moedas. E aí o pai dele questiona, né, do porquê ele quer essas moedas, para que ele quer essas moedas. Ele não entra muito em detalhes. Então o pai dele fica meio sem entender e tal, mas ele ficou muito reflexivo depois disso a respeito do porquê o filho dele que estava querendo essas moedas. Depois ele foi atrás do filho dele, foi lá no quarto do filho e encontrou debaixo do travesseiro 200 moedas. E aí ele ficou muito nervoso, porque o porquê meu filho está pedindo dinheiro se ele tem? Então o pai ficou muito nervoso e aí quando ele encontrou com o filho dele, ele ficou nervoso, ele perguntou: "Por que você está pedindo dinheiro para mim se você tem dinheiro aqui?" E o filho falou que ele simplesmente queria que o pai dele desse 300 moedas, porque ele iria juntar essas 300 moedas com as 200 e ia dar as 500 moedinhas que o pai dele ganha no dia. E ele queria meio que pagar o pai dele para ficar um dia com ele. E aí a gente observa que o pai, presente, morando debaixo do mesmo teto que o filho, estava sendo ausente. Então, a gente focar nessa ausência do pai, mesmo presente, é bom a gente reentender essa questão. Um pai ausente não é apenas um pai que não está morando na mesma casa, mas também pode ser aquele pai que está lá, dormindo ali num quarto ao lado do filho, mas não se faz presente na vida de um filho. E como a gente conversou no podcast de segunda-feira, o pai tem um papel muito importante, ele gera um impacto muito grande na vida de um filho. Então, é muito necessário o papel do pai para um filho, para uma filha. Né? Para o filho, a questão de ele ser um espelho para o filho e para a filha, aquela ideia de um sexo oposto, o dela. Então, é um papel muito essencial, muito impactante na vida daqueles filhos e para a família. Então, quando a gente observa e vai refletir nessa parte de um pai ausente, mesmo estando presente, a gente coloca muitos questionamentos em pauta. Então, através dessa parábola, a gente pode refletir a respeito do papel do pai e do filho. Eu vou começar falando a respeito do filho, eu enquanto filha, que tenho mais propriedade para falar a respeito de filho. Então, enquanto filha, o filho, ele necessita de uma certa atenção. Ele necessita de uma conversa, ele precisa de uma atenção para ele. Ele está ali, principalmente quando é uma criança, está ali começando a entender as coisas, a raciocinar as coisas, a criar ideias. Quando já está mais na adolescência, está criando já princípios e ideais na cabeça mais fortes, quando vai para a juventude é maior ainda. Então, é muito importante o papel, não só do pai, da família na vida desse filho. E o pai tem um papel muito importante por ser, talvez, aquela pessoa mais dura, digamos assim, mais rígida, mais firme, com uma opinião mais firme, para colocar o filho na linha. Então, para essa vivência do filho, é algo muito importante. E quando a gente observa esse filho, e é uma criança, e ele pedir, a ideia da criança de pedir para inteirar o valor que o pai ganha no dia, para ele tentar comprar o pai dele por um dia, a gente percebe como ele estava carente de atenção. Provavelmente o pai dele
trabalha muito, a gente conhece casos que pais se dedicam total ao serviço porque precisam manter a sua família, precisam dar alimento, moradia, e a gente entende, mas a gente também conhece pais que se esforçam, mesmo trabalhando muito, para tirar um tempinho do seu dia, para dar uma atenção para um filho, para sentar, perguntar como é que foi na escola, perguntar como é que foi o dia. Então, é algo muito importante quando a gente analisa essa necessidade do filho. O filho não precisa apenas de um carinho, aí às vezes precisa de uma correção. O filho não precisa apenas não precisa de bens materiais. Os bens materiais não vai comprar um filho. Às vezes a gente pensa que de início compra, às vezes de fora, se a gente analisar, a gente acha que compra sim, mas não compra. Aquele filho, a gente não sabe o que passa na cabeça daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem que cresceu assim, sendo comprado, sabe? Então, o filho não precisa disso. O filho precisa de uma atenção. E quando a gente vai para a parte do pai, e aí eu falo sobre a paternidade, eu não posso falar de paternidade. Quando a gente fala sobre a paternidade, a gente discute muito isso no podcast de segunda-feira. Então, se você assistiu, a gente pede que você assista. Colocamos muito em pauta essa questão da importância da figura paterna na vida de um filho. E quando a gente fala do pai, a gente observa a atitude desse pai nessa parábola. Ele não entende a cabeça do filho. Ele fica do porquê meu filho está pedindo uma moeda para mim, não me dá o motivo, e ainda depois escondeu, e ainda escondeu as moedas debaixo do travesseiro, me pediu moedas. Ele ficou nervoso, não estava entendendo o que o filho estava querendo. Depois, o filho precisou falar para ele o que era, para ele se tocar de que ele precisava dar mais atenção para o filho. Então, a atitude teve que partir do filho e não do pai. Às vezes a gente acha também que todas as atitudes devem partir dos nossos pais, mas tem coisas que devem partir de nós, filhos. E muitos filhos, às vezes, não se sentem não conseguem muito partir e tomar essa iniciativa, às vezes por não ter a liberdade. E a liberdade é outra questão muito importante. Para os pais, é muito necessário ter o equilíbrio entre a liberdade e a disciplina. A liberdade e a disciplina precisam ter um equilíbrio e ao mesmo tempo elas andam juntas. É algo muito interessante. Às vezes a gente pensa que a liberdade é você apenas fazer tudo o que você quiser, sem medo, sem culpa, sem cobrança, sem discussão, sem ordens. Mas quando a gente leva isso para a família, num princípio familiar, geralmente não é essa a ideia. A ideia da liberdade dentro de uma família, pelo menos na minha visão, para a gente reentender essa questão da liberdade dentro de uma família, a liberdade dentro da família ela não serve apenas ela não serve para o filho fazer o que ele quiser. É para o filho fazer o que ele quiser, mas sabendo que ele vai ter consequências desses atos. Quando a família tem uma liberdade, quando o pai oferece essa liberdade, e aí a gente coloca a figura paterna, justamente pelo que eu falei no começo, por conta dessa rigidez, dessa dureza. Então, quando o pai estipula essa liberdade, olha, fala, você tem liberdade nisso, então ele está te dando uma coisa muito boa, ninguém pode negar, ninguém pode falar que a liberdade não é algo bom. A liberdade é uma coisa muito boa e todos devem ter uma liberdade. A liberdade é algo muito bom. Seu pai está dando essa liberdade para você, de graça, para você. E então você tem algo muito precioso. É como se você tivesse um tesouro na sua mão, principalmente nos dias de hoje. Vemos muitos filhos que não têm essa liberdade. Então, quando a gente tem e quando a gente é oferecida essa liberdade para nós, temos a agarrar. É um tesouro que a gente tem em nossas mãos. Então a gente tem que saber utilizar. É algo muito valioso. Então a gente tem que saber utilizar essa liberdade. Então quando é oferecido pelos nossos pais essa liberdade, através desse pensamento, a gente fala assim, opa, calma aí, liberdade não é eu saindo fazendo o que eu quero e depois não vou ter correção. Não é assim que funciona a liberdade, sabe? Meus pais estão me oferecendo liberdade não só pra, olha, meu filho, você tem liberdade daqui pra fora, do portão de casa pra fora e tal. Ele está te oferecendo liberdade pra dentro de casa. Às vezes nós, filhos e aí jovens, a gente acha que a liberdade
podermos sair para onde a gente quiser, ir para qualquer lugar, e sair com qualquer pessoa e tal. A gente pensa do lado de fora de casa. Mas quando nos é oferecida essa liberdade através dos nossos pais, é principalmente a liberdade dentro de casa. A liberdade que nós temos de falar, a liberdade que nós temos de discordar, a liberdade que nós temos de corrigir. A outra coisa também que espanta muitas pessoas, que é a correção dos filhos para com os pais. Os filhos às vezes chamar a atenção de um pai ali numa situação e tal. E quando é oferecida essa liberdade, o filho tem essa liberdade para com o seu pai, com sua mãe, com o seu responsável. De falar assim, putz, pai, não pegou bom isso que o senhor fez, que o senhor não falou. E se o pai que ofereceu essa liberdade, então sabe que o filho em algum momento pode corrigi-lo, ele vai ter a humildade de parar, pensar e falar assim, opa, realmente não pegou bem isso que eu fiz. Então, aí um exemplo mesmo até dentro da minha própria casa é assim, sempre tivemos muita liberdade e sempre partimos do princípio de que não apenas os mais velhos ensinam os mais novos. Os mais novos têm muitas coisas também a agregar para os mais velhos. Então, quando tem a liberdade, eu acho que tem mais essa troca de opiniões, de ideias, de correções. Então, é isso que a liberdade faz com a gente. E quando a gente acha esse equilíbrio entre a liberdade e a disciplina, dentro da família, a família se torna um laço muito bonito. Então, e principalmente quando vai para o relacionamento entre pai e filha, o filho sente uma segurança num pai que às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a filha ou o filho pensa que o pai, por ter realmente essa figura mais rígida às vezes e ser mais duro, a gente acha que, não vou chegar muito perto do meu pai porque não sei como ele vai reagir, vai ser muito bravo e tal. Quando temos essa liberdade, a gente se sente mais confortável em falar, em contar, em se abrir. E é muito bom e gratificante isso. Então, você filho, fale com seu pai. Às vezes você que precisa tomar a iniciativa de chegar no seu pai que está presente em sua casa, mas não em sua vida. Então, às vezes você precisa tomar essa iniciativa. E você, pai, você também não fica muito longe dessa. Às vezes também seu filho te dá sinais, como o menininho deu, pedindo um dinheiro. Então, ele estava soltando uns sinais para o pai dele e o pai dele não se tocou. Então, você, pai, pode também perceber alguns sinais que o seu filho te dá para você estar mais próximo dele. Não perca seu filho para o mundo. Eu acho que muitos pais são capazes disso, de acolherem, abraçarem seus filhos e ficarem com seus filhos e se unirem com eles e não se afastarem deles. Basta perceber os sinais e tomar as iniciativas e manter as famílias unidas, sempre, através desse equilíbrio entre a liberdade e a disciplina. Vai ser algo muito bom para a família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, comentem se vocês são adeptos a essa opinião ou se vocês têm uma opinião contrária, também comente aí pra gente ver a opinião de vocês. Se você é pai ou filho, também comente aí a sua experiência enquanto um, enquanto o outro. E compartilhe o vídeo, curta e nos siga nas nossas redes sociais também. Muito obrigada e até segunda-feira.